Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória que busca reforços no mercado, inclusive o próprio Carpini admite, né, que com o elenco atual e com várias competições para disputar, o objetivo realmente vai ser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, dentre outros nomes que foram especulados nessa reta final, né, prazo aí de menos de um pouco mais de uma semana. Daria para pensar em alguma contratação, por exemplo, do Marinho, que não foi titular aí nessa vitória, nesse empate, né, do Fortaleza e tudo mais. Enfim, vem numa fase boa, quero comentar aqui com vocês ainda sobre essa opção de centroavante. Alguns nomes foram especulados, nenhum que eu acho muito interessante. O Vitória vai mesmo para o restante da temporada sem nenhum outro nome de peso para essa camisa 9. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês. Só antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva, vamos chegar em 70 mil, porque assim que chegarmos vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória, né? Igual essa aqui que eu estou usando aqui para vocês. Você pode ganhar, né, uma. O primeiro passo é estando inscrito aqui no nosso canal no YouTube, chegando em 70 mil, vamos realizar esse sorteio. O que nós trazemos em média, né? 4, 5 vídeos por semana do Vitória. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Os últimos vídeos deu uma média muito boa aqui, ó, do canal, foram do Vitória, então eu conto com a sua ajuda. Inclusive já deixando vários vídeos aqui preparados para o decorrer da semana, beleza? Vamos começar aqui, ó, depois dessa derrota para o Flamengo, o Vitória aí estreando mal, né, no Campeonato Brasileiro, dentro de casa. Tudo bem, né, é um jogo muito complicado, gente, o time do Flamengo realmente é muito bom, mas ainda assim, né, tem um desempenho até aqui não muito interessante e que vai ter uma pressão natural. Derrota fora de casa contra o Juventude, essa derrota agora também para o Flamengo e tendo os próximos jogos bem complicado. Atlético Mineiro fora o jogo contra o Defensa e Justiça, né, precisa demonstrar um resultado depois desse empate dentro de casa. Tem aí Fortaleza, Fluminense, ainda Grêmio, Ceará. Então é realmente uma sequência muito difícil, ainda mais tendo nesse meio do caminho, né, a Copa Sul-Americana. Não vai ser uma tarefa fácil, né, mas todo mundo já esperava que não seria um ano tranquilo, ainda mais com muitas competições. Foi igual eu falei aqui com vocês. E o Carpini justamente destaca sobre isso, ó. Falando que fez um jogo competitivo e tudo mais. E aí ele fala que o que foi proposto e para reconhecer também as limitações do atual elenco, né. E ainda ele destaca justamente sobre isso, né, de que o Vitória realmente vai brigar nesse ano para se manter na Série A. É aquela coisa, se não tivesse Sul-Americana, meu Deus, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, e falasse uma coisa dessa, depois de várias contratações, ano passado ficou na primeira divisão, eu acho que seria um pouco frustrante. Mas tendo a perspectiva, né, de que vai ter um foco maior, talvez nas Copas, né, por que não, para tentar chegar o mais longe possível, natural, você abre mão, né, de poder ficar um pouco mais confortável no Brasileirão e infelizmente brigar mais na parte de baixo. Você concorda com isso? Discorda? O que você tem a dizer? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Inclusive, se você quiser assistir os próximos jogos do Vitória na Série A, o link da Frota TV vai estar aqui embaixo, com planos a partir de R$30 por mês, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Manda mensagem, fala que veio aqui pelo canal. Lá no WhatsApp você vai ter todo o suporte, inclusive podendo fazer um teste grátis. Não sendo no dia do jogo, né? Mas você pode testar ali por algumas horas antes de definir para você ver, né, como que funciona. Deixa eu ver esse jogo aqui do Campeonato Europeu, alguma Série B que estiver passando ali no dia. E também para você testar filmes, né, séries, tem muita opção bem completo. O link vai estar aqui embaixo da Frota TV, aqui embaixo para vocês, beleza? Então, falar agora sobre essa questão de centroavante, né? Na última semana teve essa especulação do Hector Hernandes como uma alternativa para a camisa 9, nome que até fez gol, né, no empate 1-1, fez gol no rival contra o Bahia e que tem números bem ruins, né, no Corinthians. Eu particularmente não sabia que ele estava jogando no Corinthians não, viu? Não sabia mesmo. Só fui saber que ele estava no Corinthians quando ele marcou o gol nesse jogo aqui contra o Bahia. Eu não fazia ideia, né? Foi espanhol, como assim? Enfim, ele que estava lá no Chaves do futebol português e tudo bem, por lá ele vinha de uma temporada boa, né? Você pega aqui, ó, na primeira divisão, 17 jogos, 6 gols naquela reta final de temporada, 14 gols naquele ano, no ano anterior 7 gols. Então tudo bem, né? 21 gols ele marcou em 58 jogos. Um desempenho bom, né? Não foi ruim. Só que antes estava na segunda divisão e tal, revelado no Atlético de Madrid, e aí ficou alguns tempos no Albacete, que é um clube da segunda divisão, Málaga, enfim. Eu acho que foi uma contratação bem estranha. Parece que ele foi um pedido do Hugo Moura, né? O Hugo Souza, né? Goleiro do Corinthians, que trabalharam juntos lá no Chaves de Portugal. E aí o Vitória especulou ele como uma alternativa. Olha, eu, sinceramente, aquela coisa, é muito fácil ver um cara, nossa, espanhol e tudo mais, estava jogando em Portugal, deve ser bom. Olha, eu acho que não, viu? Sinceramente, acho que até pelo salário, que não é baixo, acho que teria outras opções melhores para o Vitória ficar de olho, tá? Inclusive ele só tá jogando agora no Corinthians porque ele se desfez de vários jogadores, inclusive o Pedro Raul. Eu acho que seria uma boa, né? O Pedro Raul só não deu certo no Corinthians porque o Corinthians é uma máquina de moer um monte de jogador, né? Então já tinha falado isso aqui pra vocês. Inclusive o Pedro Raul indiquei, ó, várias vezes e a questão que mais pesou foi o salário, né? Não tinha nem como, a não ser que pagasse metade, 300, 400 mil por mês,
que iria pesar bastante, mas o Hector Hernandes eu não acho que seria de forma alguma uma boa opção. E você, concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Inclusive teve outro nome que eu especulei aqui para vocês, falei como uma boa alternativa, que era esse aqui, né, o Lucas Diori. Cansei de fazer vídeo desde o meio do ano passado, quando o Alejandro estava mal, dele e do Mastriani. Teve aí a saída do Alejandro, tudo mais, chegou outros nomes, e aí ele está numa fase sensacional na Universidade de Chile, 7 jogos, 5 gols, inclusive marcou o gol da vitória contra o Botafogo, a Universidade de Chile jogando então dentro de casa. E aí, se você for ver desde o início do ano, no Atlético Paranaense, 6 jogos e 4 gols marcados, né, no campeonato estadual. Então ele também vinha de uma boa partida, né? Gols aí contra o Rio Branco, contra o Paraná e contra o Cianorte. E aí, pelo que eu vi aqui, ele foi emprestado pelo Atlético Paranaense e a equipe lá do Chile vai ter grande parte de pagar o seu salário, porque para a Série B iria pesar bastante, né? Ainda mais ir para um time do Chile, pelo menos está jogando Libertadores, para a carreira dele também poderia fazer mais sentido, né? Até porque todo argentino centroavante lá no Chile faz muitos gols, é uma liga bem mais fraca também, né? Vamos combinar. Só que eu acho que poderia ter sido uma boa. Pelo que eu vi aqui, o salário dele não passava de 400 mil. É um atleta que já estava adaptado ao futebol brasileiro. Tudo bem, ano passado ele deixou a desejar, mas o Atlético Paranaense fez uma temporada pífia, né? Nem o Mastriani conseguiu ser titular. Ele revezava entre o Diori, o Pablo e o Mastriani. 3 gols na Série A, mas marcou 3 na Sul-Americana, 1 na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Paranaense. O Alejandro também, antes de vir, estava numa fase ruim. Enfim, eu acho que o Vitória perdeu a chance. A melhor opção de centroavante barato, que estava livre no mercado, na minha opinião, era o Diori, que foi comprado por 15 milhões, não fez uma boa temporada, e o Atlético Paranaense na Série B disposto a emprestar o jogador, que já começou muito bem, né, no futebol chileno, inclusive gols na Libertadores, né, contra o Botafogo, que não é um time ruim. Eu vou destacar aqui também os próximos jogos do Vitória, aqui na Betfair, que eu vou deixar para vocês aqui, ó. Só você vir em competições, primeiro em futebol, né, competições, e aí vem aqui no Brasil que você vai encontrar várias as opções, né, para você apostar, inclusive até na Série D, tem muita opção aqui. E aí os próximos jogos do Vitória, vamos ficar de olho, por exemplo, nesse duelo aqui, é o próximo jogo complicado, né, que vai ser contra o Atlético Mineiro. O link vai estar aqui embaixo para você começar a apostar. Lembrando, você tem que ter mais de 18 anos, sempre apostar com responsabilidade. Se você quiser vir aqui, ó, esse próximo jogo dentro de casa contra o Vitória, contra o Fortaleza, né, cotação aí de 1.7. E aí eu lembro que ano passado eu me dei bem nesse jogo aqui do Vitória, eu coloquei empate ou vitória no jogo aqui contra o Atlético Mineiro. Eu vou vir aqui da mesma forma também, eu acho que pode conseguir um empate, até porque o Atlético Mineiro tem compromisso no meio de semana. Então eu vou vir aqui, ó, vitória ou empate 2.3, vou colocar R$35 para voltar 80, então boa cotação aqui embaixo. O link vai estar aqui disponível para vocês. Lembrando que tem tudo, e é bom que a Betfair agora está trabalhando com um prazo maior. Então você vem aqui em Sul-Americano, por exemplo, você encontra aqui a partida do Vitória, vamos encontrar aqui contra o Defensa e Justiça, fora de casa 3.25, ó, também uma boa cotação. Se eu colocar aqui R$30 também para o Leão vencer, voltando 97, jogo na Argentina complicado, está um empate ou vitória do Vitória. Aí ó, 1.60, uma cotação mais possível, né? O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E aí agora eu quero encerrar falando sobre o Marinho, né? Que poderia ser uma contratação viável. Olha, eu acho que não, tá? Apesar da especulação que teve e tudo mais, é um jogador que não é fácil por conta do salário dele também, que é alto, e que apesar de ter contrato só até dezembro, Fortaleza certamente exigiria uma compensação financeira para liberar o jogador, né, que não chegou com nenhum custo, mas ele ganhava mais de 1 milhão no Flamengo, então não acho que ele abriu mão de muito desse valor para ir jogar no Fortaleza, né, que tinha condição na época, estava na Libertadores, assim como esse ano. Então acho que ele deve ter um salário gigantesco e que ficaria fora do orçamento, né. A grande questão que eu fico aqui é o seguinte: eu lembro que naquela ocasião, quando ele estava saindo do Flamengo, né, eu até fiz alguns vídeos, mas obviamente o Vitória estava na Série B, não era uma alternativa viável. É que eu pensei que ele ia sair no final do ano, o Vitória está na Série A, e aí eu sugeri essa contratação. Eu lembro que teve uma enxurrada de comentários aqui, de gente falando que não, que seria ruim, meu Deus, o Marinho não sabe jogar mais bola. Pelo amor de Deus, né? Os números dele provam isso, e agora poderia chegar no ano que vem, com 35 anos, né, vai fazer 35 agora em maio. Eu acho que ainda assim seria uma boa, mas sem loucura, né? Sem ter um salário absurdo, meu Deus, 800 mil, acho que não faria mais sentido. Lembrando que teve uma passagem muito boa pelo Vitória, 21 gols em 43 partidas, foi fundamental para aquele ano, mantendo, né, o Vitória na Série A. Só na primeira divisão naquele ano, né, deixa eu só esperar carregar aqui, foram 12 gols e 6 assistências. Tá aqui o desempenho mais recente dele também no Brasileirão, né, do ano passado, jogando mais pelo lado direito, e também no Campeonato Cearense desse ano, ó, nota média de 7.34. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você acha que o Marinho aí pode ser uma boa? Depois disso, né, ele rodou aí pelo Santos, pelo Grêmio também,
onde teve uma boa passagem, principalmente pelo Santos, né? No Grêmio acabou sendo muito mais reserva. Vou deixar para vocês o link aqui, ó, da Frota TV para você assistir os próximos jogos do Vitória. Vou deixar o link da Betfair, da Fut Fanatics, tudo que você quiser vai estar aqui embaixo, além de outras opções de vídeos do Leão, que eu já trouxe recentemente aqui no canal, ó, tá tudo aparecendo aqui na cara agora, ó. Então clica aí e nos vemos numa próxima. Valeu!